um plano perfeito em nossa vida. Por isso nunca duvides, nunca duvides, crê no poder daquele que na cruz morreu. Seu plano é perfeito, ele é soberano, ele é Jesus. Agora sou livre, sou liberto, para dizer que te amo, Jesus, e te dizer que Ele tem um plano perfeito em nossa vida. Por isso nunca duvides, nunca duvides, crê no poder daquele que na cruz morreu. Seu plano é perfeito, ele é soberano, ele é Jesus. Louve a Deus com suas palmas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Antes de nós darmos início à palavra, hoje com o tema Preguem a Palavra, eu queria pedir à pastora Ana que viesse aqui à frente e desse notícia da Alice. Alice tem quantos anos? 5 aninhos. Alice, a princípio, foi diagnosticada com leucemia. A previsão era de uma quimioterapia bem invasiva. Nós temos clamado a Deus, assim como nós temos clamado a Deus também pela vida do Lucas, que está lá na Noruega. Lucas abriu lá o crânio 2 vezes, estava lá com muito dor no cérebro, coma. Outro dia recebemos a notícia que o Lucas está bem, já está pedindo até a noiva aqui, vai renovar aqui os votos de casamento e já quer vir embora para o Brasil. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastora, dê notícia dos dois, que é o que eu me lembro. Boa noite, amados, graça e paz aos amados e elite do Senhor. Nós temos orado pelo Lucas, aliás, por tantos, né? Mas o que ficou marcado mesmo foi Lucas, que mora na Noruega e que foi operado 2 vezes, né? O cérebro com uma pressão craniana muito forte e os médicos desenganaram de que ele, se ele voltasse, né, do coma, ele não falaria direito, de que ele viria como uma criança. E quando foi há mais ou menos uma semana e meia, o Lucas tiraram o Lucas do coma, né? Fizeram um desmame, né, das medicações para ele voltar a si. E o Lucas, mais do que esperto, né, noivo, mandou um recado para a noiva falando assim, que a ama muito, que queria que ela estivesse lá com ele, porque ele está em outro país. Vai comprar um anel novo de compromisso de noivado para ela. E para a honra e glória do Senhor, os médicos falaram que ele vai ficar bom. Quer dizer, agora é uma questão de tempo para ele poder se recuperar e voltar para casa. Então, para quem, né, para quem estava prestes a voltar para uma outra casa, a casa celestial, o Senhor deu vitória, a mãe dele está radiante, a noiva está radiante e nós, como igreja, também. Porque o Senhor tem ouvido a nossa oração, o nosso clamor. E a Alice, aqui no Brasil, a menininha de 5 anos, né, com diagnóstico de câncer, e pediram que estivéssemos orando, clamando pela vitória, pela cura,
e há mais ou menos 15 dias a família mandou para nós, pastor, para a nossa irmã Leda, que é também uma mulher de oração, que fala assim: boa noite, família, que tanto tem clamado pela minha filha. O sistema nervoso central da Alice continua sem células de câncer. Continua sem células de câncer, que já tinha dado câncer na Alice. Agora estamos aguardando outro exame, que dirá se as células do câncer dela diminuíram ou não. E que essa semana agora, no caso anteontem, a nossa irmã Leda passou para nós assim: graças a Deus, família. Isso, quem passa é a mãe da menina, para essa irmã de oração, que também passa para nós, e diz assim: hoje a Alice, anteontem, não precisou transfundir para fazer a quimioterapia. Louvado seja o nome do Senhor. As plaquetas estão acima de 100 mil. Isso é uma bênção, uma vitória. E a médica nem acreditou que ela está há vários dias sem precisar transfundir. Quer dizer, Alice é um milagre do Senhor, mas os médicos não creram ainda nessa cura do milagre. Mas você sabe que o homem duvida. Ainda não liberaram a Alice. E a mãe falou assim: eu cheguei a pensar que ela iria morrer esta semana, porque o inimigo tem se levantado, amados. Mesmo que o exame tenha dado negativo, mesmo que ela não tenha precisado da quimio, nem transfundir, eles têm falado que está dando problema no fígado e no rim da Alice, que estão prestes a falhar. Mas o nosso Deus é o Deus que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então nós cremos e declaramos a cura total da Alice. E podemos agradecer ao Senhor, falar: Senhor, somos gratos. Vamos lá, núcleo. Somos gratos pela cura da Alice. E o médico e os médicos de lá, eles continuarão sem entender porque a Alice não está transfundindo, porque a Alice não precisava da quimioterapia, mas é porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis entrou nesta causa e declarou e determinou na cruz do Calvário a cura da Alice. Você pode louvar ao Senhor por isso? Aleluia. Declaro vitória, pastor. Amém. Essa mentira do rim querer falhar já caiu por terra no nome de Jesus. O Senhor é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Amém? Nós profetizamos restabelecimento das funções renais, das funções do fígado, da Alice, né? Para a honra e glória do Senhor. E assim não será diferente com todos aqueles que nós temos intercedido e clamado aqui. Eu creio. Mas, pastor, que do altar, do altar dessa igreja, muitas pessoas serão curadas. Amém. Essa semana, Aleluia. a filhinha de um amigo nosso, Sofia, estava internada com infecção urinária, né? Estava internada, a avó estava com ela, também lá problema, quebrou o braço, caiu no 7 de setembro, quebrou o braço, e quando foi na quinta-feira, a Sofia gravou um vídeo: obrigado pelas orações, estou indo embora, estou de alta. Aí hoje eu encontrei com a avó, estava chegando no encontro de casais, uma outra denominação aqui da cidade, e ela chegando lá: pastor, estou chegando, mexendo lá o braço. Esse braço não pode mexer ainda, está na ticóia, mas a Sofia já está em casa. E eu creio e profetizo e declaro cura, endometriose, mioma, problema respiratório, eu repreendo em nome de Jesus, bronquite, eu repreendo em nome de doenças que progridem agora no período de frio, de inverno, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Problemas cardíacos, nós repreendemos em nome de Jesus. Qualquer enfermidade, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Se a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si, nós cremos. E se porventura surgir alguma enfermidade, nós repreendemos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós recebemos a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E virão muitas outras notícias boas por aí, de tantas coisas que temos clamado. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Pedro,
capítulo 2, tema da nossa mensagem nessa noite, preguem a palavra. Precisamos, olha, amados, nós estamos vivendo aí os tempos caminhando, os sinais aparecendo, se mostrando aí, já temos rumores de guerra, hoje eu estava vendo uma reportagem lá de uma nave que vai agora fotografar, vai filmar o impacto de um asteroide com uma outra nave, que já está lá no espaço. Então já vai filmar. Então, precisamos estar prontos para isso. Preguem a palavra, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Eu quero falar para você, antes de nós darmos início, eu já quero falar com você. Você que está aqui, você que está aí de forma online, boa noite, você que está através do Facebook, você que vai assistir esse vídeo, não sei se hoje ainda ou amanhã, não sei a que horas, mas eu quero falar para você que tem o chamado de pregar a palavra no seu coração. Você que um dia pregou a palavra e agora está sentadinho no sofá, depois da pandemia, disse: eu não preciso mais ir à igreja, porque eu tenho a Bíblia em casa e eu assisto todos os cultos de todas as igrejas. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra diz: não deixeis de vos congregar. Olha, o inimigo das nossas almas está feliz, mas está rindo à toa. Está rindo à toa com essas pessoas que não voltaram. Porque não, eu não preciso. Eu estou aqui, a pandemia me fez ficar em casa e eu vi que esse negócio é bom, eu fico aqui em casa porque eu levanto, tomo um cafezinho, eu volto, eu assisto o culto comendo um hambúrguer, comendo biscoito, comendo pipoca. Olha, culto não é sessão cinema não. Ontem estava frio aqui, à tarde chuvosa, combinamos aqui, eu, a pastora Ana e o Emanuele, passamos a tarde, vamos ver um filme, compramos lá pipoca, fizemos um milho, né? Um milho, fizemos pipoca, mas culto é na igreja. Amém. É com os irmãos. Não deixeis de vos congregar. Se você está nesse time, olha, peça tempo aí e saia desse marasmo e venha para a casa do Senhor. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz lá no segundo livro de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Senhor Deus e Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti como filhos amados. Nos colocamos diante para ouvir a Tua voz, porque de perto nunca saímos. Porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor está conosco todos os dias. Mas nesse momento, Pai, nós nos apresentamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Aquietamos o nosso coração. E que essa palavra tire dos nossos olhos as escamas, que ela venha falar com cada um de nós com uma forma muito especial. Estamos a poucos dias de um grande passo da nossa nação. Estamos, Pai, a poucos dias de termos a volta de Teu Filho, e que nós possamos, Senhor Deus,
atingir a muitos que ainda estão adormecidos, há muitos que ainda estão descansados, porque há muito tempo que eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele não voltou, mas ele diz que vem como um ladrão. Ele não vai chegar, ele não vai avisar, é hoje nem amanhã, ele virá como um ladrão. Então não perca tempo. Não perca tempo você, porque o Senhor está falando contigo nessa noite. O Senhor está falando contigo já há alguns dias. E você parece que não está querendo ouvir, mas o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração. Não fique procrastinando. Não fique, não, amanhã talvez, quem sabe. Louve a Deus porque você ainda está aí hoje. Eu espero que amanhã você esteja também mais na casa do Senhor. Não perca tempo. Não perca tempo. Porque o Senhor está te chamando a viver um grande momento na tua vida. O Senhor está te chamando para fazer da tua vida o testemunho para toda a tua família. Para que Ele venha alcançar muitos através da tua vida. Através da tua vida. É isso que o Senhor está te falando nessa noite. É através da tua vida que a tua família vai ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala. Aleluia. Alabachurianterei manais. Grandes coisas o Senhor está preparando. Grandes coisas o Senhor está preparando. O Senhor está chamando pessoas que se colocaram no cantinho. Isso não é para mim. É para você sim. Ó, Deus está falando forte ao meu coração que existe uma pessoa, eu não sei, vai ouvir essa palavra, que tem perguntado por que a família toda não se converteu ainda. E Deus está me falando nessa noite, é através da tua vida, porque você está calado, porque você não tem usado o dom que Ele te deu. Amém. A palavra do Senhor nos fala aí no livro de 2 Pedro sobre heresia, né? Falsos profetas que chegarão dissimuladamente e vão introduzir heresia. Heresia tem origem no grego e significa escolher. Então, falsos profetas introduzirão heresias, introduzirão maneiras para você escolher. Né? Heresia é uma opção, é uma oposição às mensagens ensinadas por Jesus. E o que mais nós temos visto daí, hoje em dia? O que mais nós temos visto é isso. A moda não tem nada a ver. Tá tudo bem. Não tem nada a ver. Tem nada a ver eu pintar a minha igreja de preto, tem nada a ver. Não tem nada a ver eu apagar a luz para pegar a palavra, não tem nada a ver. É uma forma de eu atingir. Se for para mim fazer isso, para mim apagar a luz, para eu atingir, para mim atingir, não vou chegar a lugar nenhum. Porque quem convence é o Espírito Santo. Amém. Nós temos que pregar a palavra. Amém. A palavra, não importa, pregue a palavra. E outra coisa, nós somos da luz.
Então, e a palavra também fala dissimuladamente. O que é dissimuladamente? É disfarçadamente. Sem que você perceba. Esses falsos profetas, falsos mestres, vêm com uma palavra suave. São dissimulados. Chegam disfarçadamente. Você nem percebe. E quando você percebe, você já está envolvido, você já está no meio, e aí você já está tão envolvido que você defende aquela situação, desculpe o termo acadêmico, com unhas e dentes. Mas se você vem para a palavra está te prevenindo exatamente contra isso. Que chegarão falsos mestres, falsos profetas, com heresias, com maneiras de escolha, com várias maneiras de escolha. Não, eu não estou satisfeito aqui, eu vou para ali, eu vou para lá, e aí vai surgindo várias maneiras, porque não tem nada a ver. A palavra de Deus fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando você diz não tem nada a ver, você está fazendo o quê? Você está se conformando. Você está deixando que as situações te envolvam e você está indo. Você está envolvido na situação. O versículo 3, nós já vemos uma sentença preparada para quem estas coisas praticam. Lá no finalzinho diz assim, ó: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Então, para essas pessoas, né, e completa aí, a sua destruição não dorme. Então, para essas pessoas, para esses falsos mestres, para esses falsos profetas que vêm com essas heresias destruidoras, vêm dissimuladamente, esses aí já estão aqui, ó. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E, infelizmente, muitos vão junto. Porque vão estar tão envolvidos. Que vão junto. Então, o que eu quero que você entenda essa noite é que essa mensagem é para que você abra os teus olhos. Para que você não se deixe levar por heresias, por palavras vãs, por pregações que não te levam a lugar nenhum. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, olha, a palavra de Jesus está dizendo aqui, ó. Você sabe que o livro de Mateus é o tempo de Jesus em nosso meio. Jesus, homem, em nosso meio. Então ele está dizendo, olha, virão muitos em meu nome. Só que naquele tempo, se viesse outro em nome dele, ele ia dizer, ô, peraí, rapaz, eu vou te processar. Isso aí é falso. Mas hoje ele ressuscitou, ele está com o Pai, o Espírito Santo agora habita em nós, e aí muitos se aproveitam disso. Não, em nome de Jesus. Dizendo, eu sou o Cristo, com as suas heresias destruidoras. E no versículo 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. E olha, deixa eu te falar, você sabe muito bem que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele faz lá os mirabolantes dele. Ele faz lá as invencionices dele. E as pessoas ficam, sabe, atônitas. Porque não conhece a palavra. Porque você que já deveria ter aberto a sua boca para pregar o evangelho, que o Senhor tem te chamado, não faz. Não, que nada.
Olha, essa pipoca doce aqui tá ótimo, o culto vai começar daqui a pouco, ó, pipoquinha salgada ali, daqui a pouco o culto vai começar. E que nada, eu já mandei preparar um sanduíchezinho para assistir o culto sentado aqui no sofá, comendo um sanduíche. Me desculpe a sinceridade, você vai dar conta disso quando você chegar diante do Senhor. Precisamos entender que nós fomos chamados a dar testemunho de Cristo na nossa vida. E é através de quê? Da pregação do Evangelho. A palavra diz o quê? Como virão se não há quem pregue? Ah, pastor, mas não tem o Senhor aí? Tem, eu estou aqui. Será que eu alcanço pessoas que você alcança? Tem pessoas que eu não vou chegar perto, mas você vai. Fazem parte do teu círculo de amizade, do teu círculo de família. Ah, mas eu mando assistir o seu culto. Mas ela não vai assistir, porque é você que tem que pregar. É você que tem que falar. É você que tem que abrir a tua boca. Mas não, está confortável. Está confortável, eu estou aqui no meu conforto. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos cristos e falsos profetas serão combatidos por mim e por você, que pregamos a palavra da verdade, que pregamos a sã doutrina, que ensinamos a sã doutrina. E esses falsos cristos e falsos profetas vão surgir operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, pessoas mentirosas, hipócritas, mente cauterizada, e agora estão fazendo o quê? Passando ensino de demônios. E aí as pessoas estarão obedecendo a esses enganadores. Mas olha como começa. Nos últimos tempos. Para pensar isso, nós já não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo já rumores de guerra, tem 7 guerras em andamento em toda a Terra. Uma bem destruidora, essa Rússia e Ucrânia. Temos 7 guerras destruidoras em andamento. Sinais no céu. O mar, nós moramos aqui pertinho do mar. Volta e meia, passa, a onda está tomada de areia, o mar ficou forte. Maré alta. As coisas estão só evoluindo. Sabe? Acontecendo. As pessoas não estão se apercebendo. E tem gente também que não está nem se preocupando em ensinar a palavra. Precisamos ensinar a palavra. Amém. Tentaram de uma forma. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 3 a 5, diz assim: que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, esses falsos profetas, lá no passado, não tem muito tempo, né? Muito tempo, usaram o quê? Não pode casar.
Então proibiu o casamento. Abstinência de alimentos. Aí a coisa evoluiu. Não pode usar brinco, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Doutrinas de homem. Né? Não conseguiram alcançar seu intento. As pessoas começaram a ver, não, peraí. Chega o inverno, eu tenho que ter aqui a minha esposa do meu lado, eu tenho que ter o marido, né? A esposa diz assim, eu tenho que ter cuidado com isso que a gente fala, né? A esposa diz, eu tenho que estar com meu marido aqui do lado. Eu já ia dizer, eu tenho que ter meu marido, e fica meio esquisito, né? Então a esposa diz, eu tenho que ter meu marido aqui do lado. Aí o marido diz, eu tenho que ter minha esposa aqui do lado. Não, esse negócio está errado, então eu tenho que casar. Aí, rapaz, uma comidinha gostosa, bem feita. Não tem. Então, não conseguiram o intento. Aí o que acontece? Então partiram para o tudo pode. Já que a gente não consegue na base do proibindo, então a gente vai tentar agora no tudo pode. E aí o tudo pode. Pode beber, pode fumar, pode adulterar, pode se relacionar com pessoas do mesmo sexo, pode roubar, pode tudo. Pode se corromper, não é roubar, se corromper. Pode tudo. Pode mentir. Sabe? Mas não é mentir, pastor, não é mentir. Mentiria santa, é pro bem, não tem mentira pro bem. Mentira é mentira e acabou. Já que nós não conseguimos através do não pode, então agora nós vamos para através do tudo pode. E agora tudo pode. Entendeu? Tudo pode porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero, então eu posso abortar. Eu posso cheirar, o problema é meu. Eu posso fumar, o problema é meu. Só que o problema é meu, você esquece que você é templo do Espírito Santo. Pensa bem nisso. A palavra, ela revela os falsos mestres. Judas, capítulo 1, versículo 4. Capítulo único. O Judas só tem um, né? Então é capítulo único, versículo 4. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Aquele jeitinho especial de enganar, né? Com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para a sua condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, transformam a graça em libertinagem. No tudo pode. No problema é meu. E às vezes você vai falar e a pergunta é: o que você tem a ver com isso? Chega a se tornar uma situação até chata. Esses que procedem dessa forma estão dando voz ao inimigo que luta contra a palavra do Senhor. Pessoas que procedem dessa forma estão dando voz ao inimigo. Estão dando voz a ele porque ele luta contra a palavra do Senhor. E não é de hoje, você sabe disso. É só você lembrar do Éden. Como é que foi, Eva? Vamos lá, chega aqui, bater um papo. E a Eva foi. A serpente lá toda eufórica. Apareceu com a bolsinha lá no braço, chapéuzinho, feliz da vida. Chamou a Eva: Eva, vem aqui, vamos tomar um café de papo aqui. O que é o negócio? Você não pode comer, porque se você... ele não quer que você saiba. E ela foi. E você acha que a serpente não continuou por aí? Claro que continua. Porque são inimigos da cruz de Cristo. Eles querem enganar, se possível, aos eleitos.
Isaías capítulo 61, versículo 5. Isaías capítulo 61, versículo 5. Vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor: estranhos se apresentarão e apacetarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Estranhos se apresentarão e apacentarão o vosso rebanho. Se é estranho, né? Se você deixa estranhos apacentar o seu rebanho, imagina você sair da sua casa e deixar uma pessoa estranha lá dentro. Você não sabe quem é, não conhece, é um estranho. E aí quando você volta, está tudo no lugar, né? Está tudo certinho. Mas também existe uma recomendação. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Quando diz assim: e essa recomendação é para mim e essa recomendação é para você. Para você que está aqui, para você que está de forma online. Preste atenção no que o Senhor te falar nessa noite. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Não vos deixeis envolver por doutrinas estranhas. É verdade. Não vos deixeis envolver por doutrinas estranhas. Vamos dar um pulinho no livro de Levítico, capítulo 10. As doutrinas estranhas, elas vêm com força para tentar trazer palavra estranha, fogo estranho para o altar do Senhor. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre eles incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então trouxeram fogo estranho. Hoje vivemos a graça do Senhor. Ele dá chance de um conserto. Ele dá chance que você saia do caminho errado. Ele te dá chance para que você abra o seu coração verdadeiramente. E Ele seja glorificado através da sua vida, mas com você em vida. Porque Nadab e Abiú cometeram uma falha.
O Senhor foi glorificado, mas eles perderam a vida. E hoje o Senhor te fala nessa noite: eu quero ser glorificado através da sua vida, com você em vida. O que eu tenho que fazer? Deixar o Senhor falar ao teu coração. Ouvir a voz de Deus, porque Ele tem falado contigo todos os dias. Hoje nós vivemos a graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de tantas outras doutrinas por aí. Mas o Senhor está nos falando nessa história, para a liberdade, foi para a liberdade, não é para a libertinagem. É para a liberdade que Cristo te libertou. Permaneça firme e não vos submeta de novo a julgo de escravidão. Você imagina a pessoa é escravo, liberto e depois ele volta a ser escravo? Dá para entender um negócio desse? E o Senhor te diz nessa noite isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, 1 diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Olha, vai chegar várias ofertas. Não, vamos para ali, vamos para lá. Olha, mas ali é muito melhor. Olha, ali tem um pula-pula. Permaneça firme no Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Confira coisas espirituais com espirituais. No versículo 27 de Filipenses, capítulo 1, diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Viva por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vermos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não é pela liberdade do tudo pode, é pela fé evangélica. Não venha com argumentos: ah, mas se não for dessa forma, eu não vou chegar até fulano, não vou... Prega a palavra. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, numa fila de mercado, você prega a palavra e ali você ganha muito mais pessoas para o Senhor do que inventando mil modas. Porque o que adianta? Não, eu vou criar aqui um modismo, aqui eu vou apagar tudo, eu vou botar uma luzinha piscando, aí, pô, incha. Porque não enche, incha. Mas compromisso que é bom, comprometimento com a palavra que é bom, não, que nada, eu posso tudo. O Senhor te chamou à liberdade, não à libertinagem. Os que pregam falsas doutrinas não nos acrescentam nada. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus
ao vosso coração o espírito do seu filho que clama, Abba Pai. Perdão, eu estou lendo o capítulo 4. Capítulo 2, versículos 6 e 7. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então Paulo está falando aqui aos Gálatas, olha, aqueles lá que pareciam lá de maior influência, porque as pessoas às vezes, né, aquilo deve ser uma pessoa muito influente. Ele fala assim, não me acrescentou nada. Tinha uma aparência de grande influência, mas a mim não acrescentou nada. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, quando eles olharam e viram, mas o evangelho de Paulo é da incircuncisão e Pedro é o da circuncisão. Eles viram que a influência dele não valia de nada, que a aparência dele não valia de nada. Então, eles estão enganando a si mesmo. Essas pessoas estão se enganando. E se enganando e enganando a muitos. Não a todos. Louvado seja Deus por isso. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Diz assim. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas eu sou tal. Não é nada, está se enganando. Há anos o inimigo tenta criar doutrinas mentirosas e enganadoras para confundir o povo. E isso aí já é antigo. Ele questiona ou distorce a verdadeira palavra, tentando enganar, se possível, aos eleitos, se fingindo de anjo de luz. Mas nós cremos na Bíblia. E a temos como inspiração divina. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada, é uma inspiração divina, e você tem que tê-la como livro de cabeceira. Porque ela é para quê? Para toda boa obra. Toda boa obra. A Bíblia é o raciocínio divino. Isaías capítulo 55, versículo 8, 9 e 11. Isaías capítulo 55, versículo 8, 9 e 11. Está frio, irmão? Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, amados, a Bíblia é o raciocínio divino. Não é você que vai fazer o grande milagre.
na vida do outro. Você vai pregar a palavra, mas você vai pregar a palavra do Senhor. E Ele diz que a palavra dele não volta vazia. Então é o Espírito Santo que vai fazer a obra. E aí você fica, não, eu não vou não, tem vergonha. Levanta a tua cabeça. A Bíblia, ela é a nossa riqueza. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha a ser restituído? Porque ele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A palavra do Senhor é a nossa vida. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Diz assim a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E para nós encerrarmos, Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Quanto mais conhecemos e confiamos na palavra, mais forte se torna a nossa vida. E mais assertivas são as nossas escolhas. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós confiamos, mais forte se torna a nossa vida e mais assertivas se tornam as nossas escolhas. Quando fundamentamos o nosso dia a dia na Bíblia Sagrada, nos tornamos mais felizes e mais realizados. Às vezes as pessoas falam assim para mim: ter felicidade, eu tenho que ter muito dinheiro. E aí você olha o irmãozinho que não tem muito dinheiro na tua visão, mas ele é mais feliz do que você, porque ele tem a sua Bíblia pautada, a sua vida pautada na Bíblia Sagrada. Eu para ser feliz eu preciso de beber muito. Aí você olha aquela pessoa que é feliz, vai para as festas, é feliz, mas não precisa beber, porque ela tem a sua vida pautada na Bíblia Sagrada. Eu preciso cheirar um pino de cocaína ou fumar um cigarro de maconha. E você olha aquela pessoa que não fuma um cigarro de maconha, não cheira um pino de cocaína, mas é feliz porque ela tem a sua vida pautada na Bíblia Sagrada. Portanto, se torne mais feliz. É o meu convite para você essa noite. Se torne mais feliz. Se torne uma pessoa mais alegre. Paute a sua vida na Bíblia Sagrada. A nossa confissão, quando nós pautamos a nossa vida na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, a nossa confissão, ela se torna muito mais eficaz.
andamos nos desígnios de Deus, por obras preparadas por Ele de antemão, para que você viva a felicidade, para que você seja feliz, para que você alcance alvos, para que você alcance as pessoas da tua casa. Você já pode ter até pensando, eu já desisti do meu filho. Não faça isso. Eu já desisti da minha esposa, eu já desisti do meu marido. Não faça isso. Paute a sua vida na Bíblia Sagrada e seja feliz. Seja feliz. Não se deixe envolver por falsos mestres, por falsos profetas, por pessoas que se introduziram ou tentam se introduzir na sua vida dissimuladamente, com palavras bonitas, com heresias estranhas, vãs sutilezas. Preste atenção. Se o Senhor está falando não faça, não faça. Se o Senhor está dizendo não tome essa decisão, não tome essa decisão. Ouça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala lá em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Não é você que tem pensamento a teu respeito. O Senhor tem pensamentos a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que chegou a cada um de nós, que chegou ao nosso coração. Obrigado, Pai, por essa semana que está começando, com certeza, uma semana de vitórias, uma semana de grandes realizações. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Profetizo portas abertas para a tua vida. Profetizo uma semana de muitas vitórias, sonhos realizados. Sonhos que talvez você tenha achado que já não ia nem mais acontecer, mas vai acontecer essa semana, porque o Senhor é contigo. Ele não te esqueceu. Use a palavra do Senhor. Paute a tua vida na palavra do Senhor e seja mais feliz ainda. Porque tu és mais que vencedor. Porque tu és filho do Deus Altíssimo. Obrigado, meu Deus. Te louvamos e te agradecemos. Tendo as tuas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.